Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Eu sou o Juliano e vocês estão em Dados e Mapas. E hoje, pessoal, vamos continuar aí a nossa aventura do BEOR, né? Estou jogando aí o sisteminho que eu estou desenvolvendo, o Dados e Mapas RPG. Já fiz várias correções nele e ainda tenho planos aí para fazer várias revisões, né? Antes da gente poder compartilhar com vocês, tá? Mas eu estou aproveitando, como vocês já estão acompanhando, o desafio solo, tá, de cada mês, para ir jogando e compartilhando com vocês, né, um pouco da evolução dele e para ir testando mecânicas, né. Uma das mecânicas que eu mudei foi a de sorte. Em vez de sorte, agora a gente vai ter confiança no lugar de sorte. Então, conforme nós vamos avançando, a gente vai ganhando confiança ou perdendo confiança. Isso aí vai ajudar bastante, né, na narrativa e tudo mais. E vamos tentar testar hoje um pouco disso, tá certo? Então, pessoal, nós chegamos aí ao mês de julho, né? Ao mês de julho. Então, no mês de junho, nós protegemos uma vila, que era essa vila aqui que nós desenhamos aqui, né, pessoal? E ela estava tendo alguns problemas e tal, o que nos fez chegar até algumas ruínas. Nós exploramos essas ruínas e encontramos aqui a Dama da Árvore, certo? E ela tem informações aí do Mago dos 100 Corvos, que é o nosso objetivo maior, de tentar encontrar, saber mais, né, investigar sobre o Mago dos 100 Corvos, e ela vai nos dar essas informações e também vai parar de realizar ataques à vila, né? Nós fizemos um acordo também com o prefeito da vila, em troca, né, de nós resgatarmos aí uma pessoa, né, um conhecido dela, que é um bobo da corte que está preso em uma torre, tá, pessoal? Como o desafio desse mês de julho é navegar por águas perigosas, então o que nós vamos fazer? Essa torre, ela fica em alto mar, tá? E nós vamos, então, pessoal, ter que ir aí pro mar, né, atrás dessa situação toda aí, né, de tentar resgatar essa pessoa. Não sei quem que é dela, de repente é um filho perdido, alguma coisa assim, que trabalhava aí como bobo da corte ou como um artista, alguma coisa assim, e que foi parar aí em alto mar, tá certo, pessoal? Vou colocar uma folha em branco aqui, que hoje nós vamos desenhar aí um pouco, né? Faz tempo que eu não desenho aqui com vocês enquanto eu gravo, né, pessoal? Mas aqui toma muito tempo. Mas eu vou fazer bem simples aqui, bem rápido, deixar as canetas já prontas aqui, pessoal. E eu também vou usar aqui para facilitar, né, para nos ajudar aqui, vou usar as cartinhas aqui essas cartinhas, deixa eu pegar uma aqui para mostrar para vocês, essas cartinhas de localização aqui, que são excelentes, do Lucas Peixoto, tá? E eu já gravei vídeo aqui falando delas aí no canal. Se você não conhece, procura aí na playlist, nos meus vídeos, tá, pessoal? Que no vídeo que eu falo delas tem um link aí para vocês baixarem e imprimirem, um conjunto de cartas aí. Eu não me lembro quantas são, acho que 60 e poucas, e tem de todos os tipos de terreno, tá, pessoal? Esse aqui, por exemplo, é de Ártico, aqui tem algumas localizações. Eu já separei aqui, pessoal, em 2 decks aqui, tá? Vou até dar uma embaralhadinha aqui. Um deck vai ser de costas, tá? Da parte costeira, né? Deixa eu dar mais uma embaralhada aqui, tá? Vou deixar aqui do lado. E o outro é de mar, tá, pessoal? É mar aberto, então tá até virado esse aqui. Vamos dar uma embaralhada aqui também. Então eu vou usar essas cartinhas aí para ambientar e fazer a ambientação do local, tá, pessoal? Então eu acho que, a princípio, o BEOR, ele chega aí numa região costeira, tá? Eu vou desenhar aqui no canto da folha, né, só uma região costeira aqui bem rapidamente, né, pessoal? De forma que de alguma forma nós chegamos ali pela própria informação, né, vamos deixar ela aqui, né, pessoal? Pela própria informação aí da Dama da Árvore, que ela indicou aí a localização dessa torre, né, em alto mar, que vamos colocar que é o filho dela, né, um filho dela perdido aí pelo mundo, que esse filho dela estaria ali perdido, estaria sequestrado ali, aprisionado numa torre, talvez até uma forma de chantagem com ela, né, pessoal, porque ela é uma poderosa, não sei o que ela seria, um elemental, alguma coisa assim. Ela tem um poder natural, né, algum tipo de divindade, talvez,
Mas de qualquer forma ela nos prometeu aí que se fosse resgatado, né? Então eu vou colocar que em algum lugar aqui, no meio do mapa, vai ter essa torre aí, mas nós não sabemos bem aonde que é, tá? E não, para isso nós vamos precisar navegar aí por essa região. Eu até dei uma pausadinha agora, pessoal, para achar um barquinho aqui, então talvez a gente use aí esse barquinho para poder navegar aí, né, pessoal? Vamos precisar, né? A nado que não vai dar para ir, né? Deixa eu pegar também aqui um bonequinho aqui para representar, né, nosso personagem, tá? Vou colocar esse aqui, ó. Então, pessoal, nós chegamos aí numa região na direção aí aonde ela nos apontou. Ela disse assim, na costa oeste do continente, você vai encontrar ali talvez alguma forma, né, de seguir para oeste, e dela deu algumas coordenadas ali, de repente, na direção da estrela azul, né, dentro desse universo, tem lá a constelação da estrela azul, e dentro dessa direção, né, nessa direção, você vai fazer alguns cálculos, e você vai encontrar essa ilha, tá? Ela não está em nenhum mapa, então você vai ter que navegar para encontrar. Então, pessoal, vou colocar que nós estamos aqui andando, o Bjorn está andando aqui pela costa, tá? E eu vou comprar uma carta, acho que é essa aqui. Deixa eu pegar aqui. A câmera hoje resolveu ficar desfocando, pessoal. Então, vocês me perdoem aí que eu filmo com o celular mesmo. Então aqui, pessoal, vamos comprar uma carta aqui aleatória, qualquer uma, e vamos ver se rola um evento, né, na costas. E vamos ver, pessoal. Muito legal essas cartas, tá? Indico. Ajudo muito na jogatina. 4. Tem um ninho raro de albatrozes gigantes. Caramba, então o Bjorn tá aí andando e ele vê aí um ninho de albatroz, tá? Já vou perguntar pro oráculo aqui se ele vê só ovos ali, né, de albatroz, ou se ele vê algum desses pássaros aí magníficos, né, gigantescos, né? E a resposta é sim, tem pássaros ali. Então ele vê esses pássaros gigantescos. Mas, assim, albatroz, eu sei que são pássaros aí tranquilos, desde que não cheguemos perto aí, não vamos tentar roubar aí os ovos, seus filhotes, tá? Então vou perguntar aí se eles são agressivos conosco, mas eu vou colocar aí um modificador aí de -2, tá? Porque nós não temos interesse em atacá-lo. É só uma questão aí de repente ele se sentiu atacado aí quando nós nos aproximamos, tá? 4 com -2, então é um não. Então é isso, pessoal. Nós vimos aquele albatroz e nós seguimos em frente, tá? E eu vou colocar aqui mais para frente aqui, ele vê ali uma embarcação parada, tá? Uma embarcação parada. E eu vou fazer aqui uma jogada, tá, pessoal? Porque nós encontramos essa embarcação. A minha pergunta aqui é se tem, né, alguém ali na embarcação, tem um capitão, alguma coisa, essa embarcação está abandonada, tá? Então, sim, tem um capitão ali, como eu imaginava, né? O Bjorn, ele vai chegar e vai tentar conversar ali com aquele capitão, perguntando se nós conseguimos aí, de repente, embarcar aí nesse barco, ele pode nos levar aí na direção dessa ilha. Eu tô vendo aqui, pessoal, que nós temos aqui mais ou menos 5 moedas, tá? Eu vou jogar um D6 e quanto ele cobraria, tá? Como ele cobraria. Mas antes eu vou tentar fazer uma descrição desse capitão, tá? Eu vou jogar aqui nessa tabela que eu criei aqui. Nós temos aqui aspectos, tá? Vamos ver qual que é o aspecto desse capitão. São 2 dados, tá? Deixa eu pegar mais um. Então, 54, tá? 54. Então, na minha tabela 54, que é obscuro. Então, né, pessoal, um capitão obscuro ali. É uma pessoa ali meio reservada. De repente até tem meio que um capuz, assim. Alguma coisa assim, tá, pessoal? Talvez até tenha uma miniatura fácil aqui. Eu tava jogando outro jogo aqui. Deixa eu pensar aqui. Pra gente representar esse capitão.
Mas não vou ter nada aqui de interessante não, pessoal. Mas seria mais ou menos isso aqui. Tipo, alguém com meio com um capuz ali, uma capa, né? Uma grande capa. E então, pessoal, ele tá ali, né? Vamos ver uma emoção ali, né? Se esse capitão tem algum tipo de reação emocional. 34. Desespero. Ele tá desesperado, pessoal. Ele é meio obscuro, meio estranho. Ele tá desesperado. O Bior chega, né? Chega ali conversar com ele, começa a conversar com ele e tal, diz que ele estava precisando de um capitão, né? Mas qual que é a origem desse desespero, né? Porque eu acho que o capitão vai até pedir ajuda para ele, de repente, né? Eu vou rolar aqui na tabela tema e na tabela suspense, tá? Vamos ver se a gente cria aqui 52, 52, ladrões, caramba, pessoal, aqui ó, ladrões, né? E um suspense aqui, 44, fuga. Então é isso, pessoal. Ele acaba de ele estava fugindo de ladrões, né? Esse capitão estava fugindo de ladrões. Boa parte da tripulação do seu navio ali foi dizimada aí por ladrões, por bandidos. E ele tá tentando fugir porque existem ladrões aí na região, né, pessoal? Tem ladrões na região. Então nós já temos aí um primeiro problema, talvez. E ele diz que ele precisa imediatamente fugir, e ele está sem nada de dinheiro, então eu diria que ele vai aceitar, né? Eu vou até considerar que ele aceita aí o nosso dinheiro, né? Vamos ver quantas moedas de ouro ele vai cobrar, né, pessoal? 6, tinha que ser 6, né, pessoal? Porque nós só temos 5 moedas de ouro. Eu também tenho algumas coisas aqui, como uma estaca de rubi, né? Ferramentas de ladrão, ferradura. Mas de repente, né, eu digo para eles, olha, durante a aventura aí, durante o caminho, nós provavelmente vamos ter aí nessa torre tesouros, e aí eu compartilho aí, divido com você esses tesouros e tal, e o capitão talvez não tenha muita saída, tá? Eu vou fazer um teste aqui, usando aí astúcia, né, para ver se eu consigo convencer esse capitão. A minha astúcia é só 1, tá? Eu só tenho 1 de astúcia. Mas eu diria que esse teste aí é 5, então se eu tirar aí um 4, já é o suficiente aí para convencer o capitão, vamos ver? E tiramos um 6, então mais que o suficiente. E toda vez agora, como eu falei, pessoal, a nova mecânica aí que eu estou desenvolvendo, quando nós tiramos 6, nós recuperamos aí um ponto de confiança. Não foi o caso, porque nós não gastamos nenhum ponto de confiança ainda, tá? Tem até que me lembrar de gastar isso, né? Porque quando a gente recupera, tá? Mas como nós tiramos 6, então nós conseguimos aí algo muito extraordinário. E ele não só aceita, né? Como diz, embarque logo que nós temos que fugir, né? Temos que sair daqui. Então nós embarcamos no navio, e enquanto o Pior está embarcando ali junto com o capitão, enquanto eles sobem ali no navio, flechas começam a vir assim. Aqui de repente tem algumas árvores, né, pessoal? Nessa região aqui tem alguns pinheiros, né, pessoal? Tem um pouco de pinheiro, tem um pouco de árvore, assim, e isso aqui é tipo meio que um morro, né, que desce, assim, na direção do mar, tá? E daqui, assim, começam a vir flechas, né, na direção deles, né, e eles estão com o navio aqui, mais ou menos. Essas flechas começam a cair ali na proa do navio, o navio vai saindo, e esses bandidos aí vêm vindo, assim, né, e vamos ver, pessoal, se uma dessas flechas atinge aí algum membro da tripulação, o que vai nos causar aí alguma dificuldade, tá? E vamos ver, não, nenhuma flecha atinge. Eles ficam todos bem abaixados ali e nós conseguimos zarpar aí e entramos aí em águas costeiras, né, pessoal? Em águas costeiras, vou deixar aqui. Deixa eu ver se eu pego mais um dado aqui. Um dado de uma outra cor. Que às vezes para colar aí nas tabelas fica mais fácil, né? Então, vamos trazer o mapa um pouquinho mais para cá, né? Abrir um pouco de espaço aqui e vamos começar a comprar aqui eventos no mar, usando as cartinhas aqui. Opa, esse aqui é de costas, esse aqui é do mar. Usando as cartinhas aí do Lucas, tá? E vamos lá, vamos começar aqui. Eu já vi que nós temos uma espécie de ilha, talvez seja o continente que nós estamos
nos afastando ali, né? E vamos rolar aqui nessa tabelinha, vamos ver o que a gente consegue aqui. 6. Porto animado com mercado paralelo. Caramba, pessoal, a gente já vê assim ao longe uma ilha. Nessa ilha tem um porto, tá? Tem um porto, então, mais ou menos aqui nessa altura aqui a gente tem aí uma ilha, né? E tem aqui um porto, né? Tem um porto. E esse porto ali é um porto de parada aí de marinheiros que param para descansar, para recompor, né, suas situações aí. E nós vamos navegando nessa direção, nós avistamos esse porto. Eu pergunto, né, pro oráculo aqui se o capitão vai querer parar nesse porto por algum motivo, talvez para pegar suprimentos, tá? Eu diria que não, tá? Eu diria que não, mas nós temos que aí dar a opinião do capitão, afinal de contas eu tô aí como um convidado, né, no navio dele, e o Bjorn não pode simplesmente achar que ele tá mandando e tudo mais. Ele também tem suas necessidades, tá? E realmente ele precisa parar. Então nós paramos, entramos ali no porto, desembarcamos, tá? E de repente nós vamos aí numa taverna para ali conversar com o pessoal e tudo mais. E o Bjorn vai aproveitar nessa taverna e vai perguntar ali pro pessoal ali, né? Se ali existe alguma informação daquela torre que nós estamos procurando, se fica de repente nessa ilha ou em alguma outra ilha, né? Como que a gente pode fazer isso, tá? Eu vou comprar uma cartinha de tarô aqui que eu tenho também, pessoal. Tarôzinho que eu já usei da outra vez, né? Vamos ver aí se ele encontra alguma personalidade aí dentro da taverna que pode nos ajudar, tá? Peguei ao contrário aqui, né? Morgana, a sacerdotisa. Então ele encontra ali uma bruxa, pessoal, uma feiticeira. Ela tá sentada ali, de repente, mexendo ali com algumas coisas ali, algumas ervas, separando algumas ervas em cima da mesa, enquanto de repente toma ali um café, alguma coisa assim na taverna. O Bjorn vê aquela figura, ele acha intrigante, ele pensa que talvez ela possa saber onde uma torre que alguém poderia ter prendido aí o filho, né, da dama, né, pessoal, da dama da árvore. E talvez ela até conheça, né, essa feiticeira aí até conheça a dama da árvore. Então o Bjorn chega, né, vai conversar com ela. Vamos ver qual que é o aspecto dela e qual que é a reação emocional dela, tá? Usando aqui nossas tabelinhas. Essas tabelinhas vão estar presentes no jogo final, tá? Vamos rodar aqui no aspecto primeiro para nós vermos como que é. 23, majestoso. Então ela é muito bem vestida, ela tem roupas assim com ornamentos assim dourados, né, símbolos de lua pendurados, brincos assim de lua e de estrelas assim, algo muito que chama muita atenção, muitas pedras também, uma tiara ali cheia de enfeites, né, e a sua reação emocional, opa, caiu para fora aqui, com o Bjorn, né, é 25, vamos ver aqui. Emoção 25, inspiração. Ela tá assim super inspirada ali no que ela tá fazendo e ela parece não ser uma pessoa agressiva, né? O Bjorn chega e começa a conversar com ela e nós vamos fazer um teste para ver se nós conseguimos aí alguma informação, tá? É um teste de astúcia. O Bjorn não é muito bom de astúcia, ele só tem 1. Eu diria para informações aí a gente tem um nível de dificuldade 6, então o Bjorn precisa tirar 5 ou mais aí para conseguir alguma informação sobre a torre. Vamos ver? Tiramos 3, ela disse que não conhece a torre, tá? Não conhece. Mas o Bjorn vai aproveitar esse momento para perguntar se ela pode, de repente, ensinar alguma coisa para ele, algum tipo de magia, né, para ele. Vamos ver aqui. E ela responde que sim, que ela pode ensinar alguma coisa para ele. E em troca ele vai dar aí, de repente, uma estaca de rubi, que é o que nós temos aqui na nossa ficha, que poderia ser útil aí para uma feiticeira, né? Então já vou até riscar aqui, apagar, pessoal. Já apagar aqui da ficha. Então, a estaca de rubi aí, que nós pegamos lá no início da aventura, né? Lá num dos primeiros capítulos.
ela foi aí, então, trocada por mais conhecimento de magia. Que tipo de magia que ela poderia nos ensinar? Deixa eu ver se eu tenho. Eu tinha uma tabela que eu tinha feito, pessoal, de poderes, tá? Poderes mágicos. Eu não sei se eu ainda tenho essa tabela. Eu tenho aqui, vamos ver se ela é útil, pessoal. Vamos ver. Vou lá, 2 dados aqui, então. 1 e 2. 1 e 2, veneno. Caramba. Então, ela estava mexendo com plantas, né, pessoal? Eu até falei disso. E ela diz assim, eu posso te ensinar aqui uma combinação de plantas que é venenosa, em troca aí dessa, e você pode aí, você vai aprender a manipular veneno. Vou até escrever aqui, uma magia que nós aprendemos é veneno. Então, com poucos ingredientes aí, pontos de magia, nós podemos aí manipular veneno, e nós conseguimos, então, envenenar a ponta de uma flecha, uma espada, né? Ou até colocar veneno, né, em algo, né? E usar isso como uma armadilha. Então, são muitas as oportunidades. Bom, acabando essa cena, né, pessoal, que eu acho que nós estamos nos estendendo muito aqui nessa taverna, nós voltamos para o navio. O capitão já avisa que nós vamos zarpar e nós vamos seguir viagem, né, atrás dessa torre. Eu acredito, né, pessoal, como eu vou comprar mais uma carta aqui, eu não sei se nessas cartas tem algum tipo de torre, alguma coisa assim. Mas na próxima vez nós já vamos colocar aqui que nós encontramos, né? Porque eu acredito que talvez não tenha esse tipo de situação ali. Eu não li ainda todas essas cartas, né, pessoal? Eu deixo para na hora da jogada a gente ter uma surpresa, né, do que tem nas cartas. 2. Vamos ver o que é o 2 aqui, então. É meio escuro essa carta aqui, e aqui tá meio escuro, pessoal, talvez não apareça na câmera. Santuário dedicado ao antigo deus marinho. Caramba, pessoal, eu diria que nós chegamos, então, em algo que pode ser a torre que essa criança, esse jovem, na verdade, né, um bobo da corte, é um jovem, ele tá aprisionado, né? Eu diria que essa seria uma torre ali, essa homenagem a esse deus, né, um deus marinho, né, um deus do mar. Então talvez a gente tenha ali uma espécie de ilha, né, pessoal? Uma espécie de ilha. E nessa ilha você tem uma torre que talvez seja tipo até um farol, né? Eu acho que seria até um farol, né? Essa torre a um deus, né, pessoal? Talvez tipo Netuno, né? Vou fazer como se fosse aqui em formato de tridente, assim, a ponta dessa torre, né? Porque ela tem esse caráter, né, de ser uma homenagem aí a uma divindade, né, pessoal? Então, essa torre, ela é uma torre alta ali, né, pessoal? Bem majestosa ali no mar. E ela tá assim meio que entre nuvens ali, um nevoeiro, sabe, pessoal? Alguma coisa assim. Deixa eu trazer o papel um pouquinho mais para cá. Centralizar ele aqui. Deixar os dados aqui. Então, de repente, tem muito nevoeiro em volta, por isso que dificilmente alguém vê, né, pessoal? Vê essa torre ali. Porque é algo muito antigo, né? Um antigo deus que já é esquecido aí, a maioria das pessoas já não cultua mais essa divindade, né? Então, é isso, pessoal. Então, tem essa forma assim que é meio umas pontas ali, né? Que lembram ali, como se fosse as pontas do tridente, mas é feito muito, uma forma aí muito antiga e tal, né, pessoal? Então, não tem aquele formato bem certinho do tridente. E é uma ilha ali cheia de rochedos e tal. E talvez seja até difícil ali de aportar o navio, né? Perto da ilha. Então, eles vão chegar próximo, tá, pessoal? Vão chegar próximo aqui com o navio. Vão avistar ali a torre e o capitão vai dizer assim, olha, agora daqui para frente é com você, né? O Bjorn, ele desce num bote e
do bote, né, ele segue aí para a torre, tá certo, pessoal? Então, a partir daqui, nós assumimos aqui, né, diretamente na torre. Eu poderia comprar uma carta agora de costa, para a gente ver, né, na praia, ali no desembarque, se nós temos algo, né, acontecendo. Vamos ver aqui, né, nós temos uma cartinha de costa, 2. Santuário submerso de divindade esquecida. Caramba, pessoal, é isso mesmo, né? É o santuário, né? Isso nós já sabemos, tá? E vamos rolar novamente. Um pescador que jura que viu um rei marinho lendário. Caramba, pessoal. Então nós descemos e já encontramos ali de cara um pescador. Ele tá ali olhando, né, para a torre, de repente de joelho, rezando muito, né? E o Beor chega e pergunta: olá, amigo. E o pescador olha para ele e diz assim: o Deus está aqui. Ele está aqui na torre. E o Beor fala assim: o Deus? Mas que Deus é esse, né? E aquele senhor pescador fala: não, é o Deus do mar, é o Deus do mar. E o Beor já fica desconfiado, né? Esse Deus provavelmente é algum mago, algum inimigo, tá? Da Dama da Árvore lá, que contratou, né, o Beor para resolver essa situação. E o Beor já fica com o pé atrás. Ele pergunta para esse pescador se existe aí, se ele sabe se tem alguém preso nessa torre. E o pescador desconversa, e de repente ele só fala ali que, né, que o Deus do mar está ali presente, tá? E o Beor vai seguir em frente, tá? Vai seguir em frente e nós vamos adentrar na torre. E agora eu vou usar aqui a nossa tabelinha, né, pessoal, de exploração de masmorra, porque uma torre é praticamente uma masmorra, né? Mais ou menos, né? Uma construção. E nós vamos ver aqui, por exemplo, né, pessoal, vamos primeiro testar essa porta, né? Ver se essa porta principal da torre está aberta. Eu vou perguntar para o oráculo primeiro se aqui na porta existe aí, mas eu acho que eu vou perguntar se a porta está aberta. E vamos ver, né? Então a porta deu 1, né, pessoal? Deu 1. A porta está bem fechada, extremamente fechada. Nós temos aqui ferramenta de ladrão, acho que dá para abrir usando intuição. E o nível de dificuldade da porta, eu diria que é 6, então eu preciso tirar aí, eu tenho ferramenta de ladrão, então eu somo 1, eu tenho que tirar 3, tirar 3 ou mais, ele consegue. Então o Beor tira ali suas ferramentas de ladrão, começa, né, a mexer ali na porta, rapidamente, né, e tira 1, pessoal, tira 1. Ele começa a mexer ali e quebra a micha, tá? Ele fica sem essa ferramenta de ladrão, tá? Porque toda vez que nós usamos um item, nós ficamos sem, tá? Essa é a regra dos itens, mesmo que tenha uma falha, tá? E, pessoal, nessa minha mecânica nova aí, o que acontece? Quando nós temos uma rolagem 1, nós perdemos confiança. Por quê? Eu vou até anotar aqui, eu tinha 3 de confiança, agora eu passo a ter 2. Então, toda vez que nós temos uma rolagem 1, vai diminuindo a nossa confiança. Porque quando nós começamos a errar, né, muito, a gente começa a ficar nervoso. Isso faz com que a gente tenha essa perda de confiança. Então, em vez de a gente ter um crítico, alguma coisa assim, né, um evento, toda vez que a gente errar nesse jogo, né, a princípio, nessa regra que eu estou testando, a gente vai diminuir a nossa confiança. Quando chegar a 0 a nossa confiança, a gente passa a fazer todos os testes aí com desvantagem, tá? Então vai ficar ainda mais difícil. Então ele tenta pela porta, não dá, pessoal. Vamos por outro caminho. Ele vai tentar escalar para pegar uma janela ali, tá? É um teste de bravura, escalar. Ele começa a escalar, ele está desesperado, né? Ele precisa salvar essa criança aí antes que a situação fique feia pro lado dele, né, pessoal? E ele precisa descobrir mais sobre aí o mago, né? Então o teste para escalar também, eu diria que é 6, tá? Não é muito fácil
a escalagem, tá? Lembrando que o teste fácil é 5, né? O normal é 6 e o difícil é 7, tá? 7 já é bem difícil. Então 6 ele vai escalar, e ele tem 2 ali de bravura, então tirando 4 já é o suficiente, tá? Vamos ver? 5, beleza, ele consegue escalar, sobe pela janela e adentra aí no primeiro andar, né? Não é no térreo mais, é no primeiro andar da torre. Ele entra aqui nessa janelinha aqui, tá certo, pessoal? Vamos desenhar aqui a torre. Então o andar que o Bior entra, eu vou começar aqui de baixo, né? A gente vai subindo, né? Vou fazer aqui é uma torre circular, né, pessoal? Então, aqui, mais ou menos, aqui tem a janela, essa janela aqui é a frontal, né, pessoal? Por onde o Bior, ele entrou, né? Ele entrou por essa janela, tá? E ali dentro, né, pessoal, desse cômodo, não sei o que tem ali, pode ser um laboratório, pode ser alguma coisa assim, mas aqui a gente tem que, em algum ponto, a gente tem que colocar uma escada, tá? Geralmente a escada fica ou no meio aqui, uma escada giratória, ou nos cantos, tá? Vou colocar aqui num canto aqui uma escada, né, que ela desce, né? Ela vai descendo aqui nessa direção aqui, tá, pessoal? E no outro lado, né, por sua vez, né, a escada vai subindo, tá? Então aqui ela sobe, aqui ela desce. Aqui no meio a gente pode ter, de repente, uma parede aqui, né? Alguma coisa assim. Alguns cômodos aqui para nós explorarmos, tá? Assim que o Bior adentra aqui nesse primeiro andar, nós vamos fazer rolagem aqui para ver que tipo de situação nós vamos ter. Aqui dentro da torre também, eu vou pegar um dadinho. Deixa eu pegar aqui para nós termos um contador de tocha, né? Apesar que nós temos uma janela aqui, né? Com uma entrada de luz solar. Mas mesmo assim, a gente tem 6 tochas, tá? Vou deixar aqui. Vou deixar que apareça na câmera, né? Deixar aqui. Tá? E vou colocar esse marcador aqui. Deixa eu pegar outro dado aqui. Vou deixar esse para algum inimigo. Vou colocar esse marcador como escuridão. A gente está com nível 1 ali, porque tá tranquilo, né? Tem luz solar e tudo mais, entrando pela janela. Então, marcador aqui de escuridão 1. Quem já viu o meu vídeo aí explorando masmorra já sabe mais ou menos como funciona aí o marcador de escuridão. Então o Bior, ele entra aí no primeiro andar. Vamos ver o que nós temos nessa sala. 2, emboscada, caramba. É lógico, né, pessoal? É lógico. Nós mal entramos ali, alguma criatura já nos ataca, né? Alguma criatura já nos ataca. Que tipo de criatura será nos ataca? Eu vou pegar 3 dadinhos aqui, né? E vamos ver aqui, pessoal. Vai ter um bestiário no jogo final, tá? Eu tô ainda listando ele, fazendo ele. Mas por enquanto, né, pessoal? Por enquanto nós vamos aqui improvisando essas criaturas, tá? É uma fadinha aqui, um chapeuzinho vermelho, né? E um pouco de feno. Como nós vamos interpretar isso aqui? Então, é um tipo de duende, alguma coisa assim. Encapuzado ali, né? Com asas. É um tipo de ser elemental, tá, pessoal? Um tipo de ser elemental. Nós já percebemos que talvez seja seres aí criados por esse mago que mora aqui. Talvez ele crie ilusões, né? Crie ilusões. Então é tipo de uma fada ali. É uma fada do tamanho de uma criança ali, mais ou menos. E ela nos ataca, né? Porque foi uma emboscada. E vamos ver quantos pontos de vida ela tem, né? E como que vai ser seu ataque. Então ela tem 6 pontos de vida, tá? Vamos deixar aqui. Né? E nós vamos pro combate, tá, pessoal? Vamos pro combate. Nós usamos bravura aí no combate. E vamos ver como que vai ser essa situação, né? Como que nós vamos nos desvencilhar, tá? Ela tem 6 pontos de vida, caramba. É bastante, né? E ela me ataca também com um D6. E conforme vai diminuindo os pontos de vida dela aí, ela vai ficando mais fraca. Então vamos ver, pessoal. Nosso primeiro ataque nós atacamos aí com nosso punhal de aço, né? Que nós conseguimos aí na última aventura, uma das últimas aventuras aí que dá um mais 3 aí. Então vamos ver. Nossa bravura é 2, tá? Eu diria que essa fada aqui, ela tem aí vou até deixar aqui pra gente lembrar, né? Que é uma fadinha. Ela tem aí uma dificuldade 5, tá? Para nós superarmos. Vamos ver.
tiramos um 3, bravura mais 2, dá 5. Na lata, né, pessoal? Na lata. Vou rolar aqui, o meu ataque é um D6, tá? Com mais 3. Vamos ver aqui. São 2 mais 3, 5, tá? Ela ficou com um pontinho ainda. Ela ficou com um pontinho. Vamos para outra rodada de combate. O combate desse jogo é bem rápido, tá? Vamos lá, pessoal. Mais um ataque aqui. 5 agora sim, né? 5, 6, 7. E, né, nem precisa rolar, porque no mínimo eu vou tirar um ponto ali de... E nós conseguimos aí vencer essa fadinha que tinha aparecido. E nós vamos subir, né, pessoal? Que eu acho que para baixo não vai estar, a não ser que esteja para baixo da terra, né? Tem essa questão também. Mas eu acho que nós poderíamos subir aí para o próximo andar. Eu quero ver se eu crio aí alguma forma de exploração de masmorra também para o meu jogo. São muitas coisas, né, pessoal? Muitas coisas, demora muito tempo para fazer, né? E o tempo da gente é escasso. Então, a gente conseguir, né, pessoal, ir criando essas coisas e tal. Eu quero ver se eu ilustro bastante, desenho com calma, né? Que aqui eu desenho rápido com vocês, né, pessoal? Não fica um desenho muito bom, mas serve aqui para ilustrar, né, pessoal? Então, aqui tem as escadas, né? E aqui tem mais uma janela, né? Esqueci de desenhar aqui. De repente, nesse andar aqui, poderia ter alguma coisa diferente aqui. Essa sala é maior, né? Essa sala é maior e aqui no canto tem um altar aqui, né? Um altar para essa divindade marinha. Aqui tem alguns bancos, assim, que aqui os súditos, né? Os fiéis, né? Desse Deus vêm, né? E olham para o altar, aqui tem um sacerdote que às vezes vai fazer alguma missa, alguma coisa assim. Então nós subimos aí para esse andar e vamos rolar aqui na nossa tabelinha para ver, né? Por enquanto nossa escuridão continua igual, tá? Continua a mesma coisa. Temos janelas ali e tal, não é um ambiente tão escuro, né? Apesar de ser aí dentro, eu vou colocar para baixo isso aqui, ajeitar aqui. Apesar de ser aí dentro, né, numa parte interna, mas vamos ver. 5, tá? Encontramos um NPC, então talvez ali um sacerdote, alguma coisa assim, pessoal. Eu vou comprar uma cartinha do tarô, tá? Que a maioria das cartas aqui são NPCs, tá? Vamos ver aqui. Só porque eu falei, não é, né? Vamos comprar outra, então. Então, um menino, pessoal, um menino. Tem uma criança ali, de repente, arrumando o altar ali, né? Fazendo algumas arrumações ali. Um coroinha ali, uma coisa assim, sabe? Algum auxiliar do sacerdote, ele está arrumando. E nós temos duas alternativas, né, pessoal? Falar com ele, perguntar se ele sabe do filho, né, da dama da árvore, daquele bobo da corte, né? Ou se a gente passa assim bem de fininho, né, e vai para o próximo andar. Eu diria que nós vamos tentar ir furtividade, tá, pessoal? Vamos tentar furtividade, porque ele pode se assustar, é uma criança, né? Pode se assustar e de repente gritar alguma coisa assim e vir mais guardas aí para nos derrotar, né, pessoal? Vou jogar um dado aqui, vamos ver se a gente consegue uma furtividade usando aqui astúcia, né? Eu só tenho 1 de astúcia. Aqui seria um teste 5, porque, né, a criança está entretida aqui, né? Ela está mais ou menos nessa região do altar, entretida ali com seus afazeres, e ela nem imagina, né, que alguém poderia aparecer ali na torre. A porta é muito bem fechada, nós percebemos que não tem como entrar, mas vamos ver. Então, tiramos um 6, excelente, excelente. E uma coisa, né, pessoal, além de ser excelente, nós tínhamos perdido um ponto de confiança, e quando nós tiramos 6, nós recuperamos aí o ponto de esperança. Então eu vou anotar aqui, né, no meu ponto de esperança. Esperança não, confiança, desculpe, confiança, pessoal. Estou confundindo com o ponto de esperança do um anel, né? Acho que é um anel que tem ponto de esperança, tá certo? Então nós vamos subindo, né, pessoal? Deixa eu colocar mais para cá de novo, abrindo espaço aqui. E vamos fazer mais um andar aqui, né? Então nós vamos já para o terceiro andar. Então nós estávamos nessa janela, passamos por essa, agora nós chegamos na última janela, né? Provavelmente, né, ele desenhar com a câmera na frente aqui atrapalha pra caramba, pessoal.
tentando fazer um círculo, né? Então vamos lá, pessoal, aqui tem uma janela, aqui tem as escadas, né? Só sobe agora, porque aqui já é a última, né? E daí aqui tem essas pontas, né? Que ficam para cima, né? Para cima dessa região aqui. E aqui, né, pessoal, de repente a gente vai fazer assim, tem uma divisão aqui, uma parede, né? Tem uma porta aqui, né? Então para dentro nós vamos chegar aqui, tá? Aqui tem parede também. Então nós não sabemos aqui, vamos fazer 2 salas, né? Provavelmente o nosso alvo aqui, né, do resgate está aqui, tá? Mas nós não sabemos que tipo de criatura que tem aí, né, pessoal? Pode ser um mago, é realmente uma divindade que está ali, né? O que seria, né, pessoal? Porque o pescador falou que é um deus, né, pessoal? Mas a gente sabe que não deve ser. Deve ser só um mago aí que cria ilusões, alguma coisa assim. Então nós subimos as escadas, né? Começamos a subir, chegamos ali, vamos ver o que tem no último andar da torre ali. Nós tiramos um tesouro, então tem um baúzinho aqui no canto, né? Isso é muito bom. Tesouros sempre são bons, né, pessoal? Vamos rolar aqui para ver que tipo de tesouro que a gente consegue, né? E vou pegar minha tabelinha aqui, que eu tenho uma tabela de itens, tá? E eu até diria, né, pessoal, que a gente teria que... Eu vou jogar mais um dado para ver se vai ser uma arma ou se vai ser um item, né? Ou se vai ser dinheiro. Então, 1 ou 2 arma, 3 ou 4 itens, 5 ou 6 dinheiro. Né? Então, caiu 5 ou 6, então é dinheiro, né, pessoal? Então, nem vou rolar. Então, nós ganhamos 2 moedas, tá? 2 moedas. Eu já paguei 5 lá pro nosso amigo barqueiro. Ficou faltando, né? Ficou faltando uma moeda que eu ainda tenho que reencontrá-lo para pagar quando nós voltarmos, né? Ele está lá aguardando a nossa volta. Eu prometi para ele também tesouros, né? De tudo que eu consegui tesouro foi 2 moedas de ouro, né? Foi muito, né, pessoal? Foi muito. Mas é o que nós temos aqui, né? E então nessa sala foi isso. O Bior vai chegar até a porta. Nós vamos fazer um teste para ver se essa porta está aberta. Eu espero que sim, né? E sim, né, pessoal? A porta está aberta. Ele abre, entra nessa próxima sala. Vamos ver o que temos nessa sala. Mas eu diria que nós vamos ter aqui um encontro, tá? Um encontro final aí, tá? Opa! É isso mesmo, pessoal. 4 emboscadas. Então, nós chegamos aí na sala, aonde se encontra o Bior. Olha ali num canto dessa sala tem... ele vê ali uma janela, né? De repente para cá, ó, tem uma outra janela, né? Então ele vê ali uma janela, né? Nessa sala, da onde entra ali um pouco de claridade e tal, né? É até interessante porque a janela tá aqui, né, pessoal? E a embarcação, né? Que eles vieram, né, pessoal? Ela tá aqui mais ou menos. Então ele olha lá no fundo, ele vê lá tipo o barquinho lá, né? Ele vê o barquinho que ele vem e tal, no mar lá e tal, né? E ele vê que alguém tá olhando, né? Tá olhando para aquele barco, né? Atento, né? Atento àquela situação ali. Então ele tá olhando, né? Tá parado ali olhando. E quem que é esse ser, né? Então como que nós podíamos fazer de repente uma rolagem aqui de alguns dados, né? Ou comprar uma carta. Vamos comprar uma carta aqui. Vamos ver se sai aqui uma ou 2 cartas aqui pra gente. É um cavaleiro, pessoal. Então, é alguém, não é o que nós imaginávamos, não é um mago. Na verdade, é um cavaleiro, só que ele tem um tipo de armadura toda azul, assim, com pedras, uma pedraria azul que brilha e parece uma armadura muito antiga. E ele carrega, eu vou colocar que ele carrega um tridente ali como arma. Então ele é como se fosse um cavaleiro que defenda aí o santuário desse Deus, né? O santuário desse Deus. E nós observamos que no canto aqui na parede, né? No canto aqui, vindo para cá, assim, né, pessoal? Daquela sala. Na verdade, isso aqui é uma janela, então essa parede tem que descer mais um pouco, né, pessoal? Aqui na parte de baixo aqui da janela. Aqui no canto, tá, pessoal, tem tipo uma jaula, assim.
uma jaula baixa até, né? Deixa eu pegar uma caneta mais grossa. Então aqui tem tipo uma jaula baixa, né? Tipo aquela jaula de prender animais, aquelas coisas assim, né, pessoal? Com umas grades de ferros assim, né? E ali dentro, né, pessoal, dessa jaula, né? Dentro dessa jaula ali, tá aquele bobo, né? Aquele bobo da corte, né? Que a gente ficou aí de resgatar. Então ele tá aqui dentro, tá dentro dessa gaiola. E nós chegamos ali, né? Nós chegamos e esse cavaleiro também tá ali, né, pessoal? Também tá ali, guardando aquele local. E o Beor pergunta, né? Por que você sequestrou, né? Ele se vira o seu tridente, né? E fala: quem é você? O que você está aqui fazendo aqui? Como ousa entrar no santuário do único Deus poderoso do mar? E daí o Beor fala assim: não, calma, eu não quero, não tenho nada contra a sua divindade, nada contra esse templo, nada contra esse local, mas eu vim em busca aqui desse rapaz aí, o bobo da corte, né? Porque eu preciso levar ele de volta para a mãe dele. E daí ele vai falar, né? Não, você não pode levar, né? Porque ele está aqui cumprindo, né, os crimes que ele cometeu. E o Beor vai perguntar, mas que tipo de crime que você cometeu, né? E ele, provavelmente foi algum tipo de blasfêmia, alguma coisa assim contra essa divindade aí que esse cavaleiro segue. Então esse cavaleiro ele estava em visita, né? Agora vamos, né, fazer um feedback aqui, né, do que aconteceu, um flashback, na verdade. Vai fazer um flashback, tá, pessoal? Do que aconteceu. Então ele estava lá numa festa aí, numa corte aí de um reino, e esse bobo foi lá e fez algumas piadas e tal, e uma dessas piadas ele falava aí de uma divindade aí tal, do mar, e ele não gostou, né, não gostou nada. Ele esperou que todos fossem dormir e foi lá e sequestrou, né, esse garoto. Só que ele não sabia que esse garoto era filho aí da dama da árvore. Então, pessoal, ele disse que não vai deixar de jeito nenhum, né? Então o Beor vai tentar convencer ele, tá? Nós temos astúcia 1 só. E eu diria que aqui é um desafio 7, então só se nós conseguimos um 6 para convencer ele sem combate, né? A deixar o Beor levar esse garoto, né? Vamos ver? 3, não, de forma alguma, né, pessoal? Não conseguimos, tá? Não conseguimos. E o que nós vamos fazer agora então, pessoal? Vamos para o combate, né? Agora não vai ter jeito. Esse cavaleiro, ele é bem forte, né? Eu diria que ele tem aí 2 dados de vida, tá? Eu vou rolar 2 dados pra gente. Eu vou usar até esse dadinho aqui, porque nós não vamos mais precisar da questão da escuridão, né, pessoal? Por enquanto. Vamos colocar aqui, deixa eu abrir espaço. Vamos ver quantos pontos de vida ele tem, tá? Então ele tem 4, 5, 6, 7. 7 pontos de vida, tá? Ele tem 7 pontos de vida, não é pouco, né, pessoal? Tá? E ele nos ataca aí com esse seu tridente aí, tá? Que é um D6 mais 1. Vamos colocar assim, tá? Em caso que eu falhe aí, né, nas jogadas, tá? Vou deixar aqui o nosso amigo. Então vamos lá, pessoal. O Beor, ele vai pegar aí a sua adaga, né? E vai partir para cima. Tá? Lembrando que o Beor também tem magias, né? Eu diria que nós podemos usar aí um ponto de confiança. Acho que é um bom momento para usar, para gastar. Nós temos 3 pontos de confiança. Então, o primeiro ataque eu já vou fazer com vantagem, tá? Vou fazer com vantagem. O nível de dificuldade desse cavaleiro, vou colocar aqui é 6, tá? Os inimigos normais é 5, mas esse aqui eu vou colocar aqui é 6. Nós temos bravura 2, tá? Então, bravura 2, nós temos que tirar aí um 4 para conseguir aí acertar um golpe nele, tá? Então, tirando um 4, nós já aplicamos aí um golpe nele. Então, vou rolar com vantagem, tá? Já vou diminuir aqui a minha confiança para 2, tá? E durante o combate, pessoal, o 1 e o 6, eles fazem outro tipo de ação, tá? Que não tem a ver com a confiança. Vamos lá, pessoal. Então, caramba, mesmo jogando com vantagem, nós conseguimos aí um erro, né, pessoal?
Conseguimos um erro. Além de levarmos o golpe aí, ainda tiramos o 1. Então que o inimigo ele dá um golpe especial, algum tipo de golpe especial. Então, como que nós vamos interpretar isso aí? Tá? Vamos colocar que o inimigo, que ele vem com o tridente, né? Enquanto o Beor tenta dar ali com a adaga, né, ele esquiva e acerta ali a perna, né, do Beor com o seu tridente, tá? Ele causa aí 1d6, tá? 4 mais 1, então são 5 pontos, caramba. O Beor tem 12, tá? Ele tem 12, caiu aqui para 7 pontos de vida, tá? Para 7. E além disso, nós vamos jogar a próxima jogada com desvantagem, porque como nós tiramos esse 1, né, esse erro crítico, ele fere a perna ali do Beor, de forma que ele fica ali meio que temporariamente ali manco, né, com a sua perna ali, não consegue se movimentar direito. Então no próximo ataque nós já vamos rolar com desvantagem, tá, pessoal? E eu poderia gastar aqui um ponto, né, para igualar, né, um ponto de confiança, mas acho que não vou arriscar por enquanto, nós ainda temos um pouco de pontos de vida, né? Será que o Beor vai capotar nessa, pessoal? Não vai sobreviver a essa jornada tão longa aí do Beor até agora, né? Tentando achar o mago dos 1000 corvos, dos 100 corvos, né? Não é 1000, é 100 corvos, tá? Mas vamos lá, vamos ver. Jogando com desvantagem agora, caramba! Agora, todo o azar que o Beor teve da outra vez, nós tivemos de sorte, né? Dispenso aqui o maior número, tá? Mesmo com desvantagem, o Beor ali, ferido da perna, ele se vira, né? E com a sua adaga aí, ele acha ali um ponto fraco da armadura desse cavaleiro e consegue ali perfurar, causando aí 1d6 mais 3. Então vamos ver aqui, 1d6, 6 mais 3, caramba, pessoal. Ele consegue um ataque certeiro ali, certeiro. Eu achei que o Beor não ia conseguir sobreviver, mas esse jogo permite essas reviravoltas, né, pessoal, essas reviravoltas. E quando a gente tira um 6 também, a gente consegue ali ainda, no caso aqui foi os pontos, né, pessoal, mas se nós tirarmos um 6, a gente consegue aí uma ação extra até. Então é isso, pessoal. O cavaleiro, ele cai desfalecido no chão ali, derrotado. O Beor, mais do que depressa, ali arrebenta a grade ali que prendia, né, esse bobo da corte e pega ele, né, e eles começam a fugir ali, descem as escadas, né, pessoal. Ele sai pela porta da frente, tá? Não vamos nos alongar mais. Acena ali pro navio. O navio manda ali um barquinho, né? Eles entram no barquinho, né, pessoal? E o Beor vai pagar aí a outra moeda que ele tinha prometido, né? Vou colocar aqui que o Beor ficou só com uma moeda agora. Só tem uma moeda aí para as próximas aventuras, tá? E para finalizar, né, pessoal, nós voltamos, né? Ele vai voltar, né, até a Dama da Árvore, tá, pessoal? Até a Dama da Árvore. E no próximo capítulo aí, eu não sei, tem que olhar ali o que é, né, pessoal, no desafio solo do mês que vem. Nós vamos ver qual que é o tipo de informação que a Dama da Árvore vai nos passar para nós encontrarmos aí o Mago dos 100 Corvos aí, que é a sina do Beor, tá? Que tá caçando esse mago. E talvez lá no final do ano, né, ou antes, nós consigamos, né, pessoal, jogando aí os desafios solos de cada mês, encontrar aí esse mago. Espero que todos tenham gostado, pessoal. Deixem aí comentário do que vocês acharam aí, do que vocês estão achando aí desse sisteminha também que eu tô criando. Cada dia eu vou mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas é assim mesmo. A gente vai fazendo playtest, né, e né, futuramente aí tendo aí um formato alfa, aí eu já começo aí a compartilhar com vocês, tá bom? Fiquem todos bem e até mais.